A mudança de comportamento no casamento. Ai, como isso é importante. Gente, para quem é casado, deve já imaginar e saber que isso é muito importante. Para quem não me conhece, o meu nome é Graziela. Eu sou analista de perfil comportamental e sou coach integral sistêmica. E nos meus estudos, eu entendi que essa mudança de comportamento no relacionamento é muito importante. Então, o que eu trouxe aqui no meu roteiro? Primeiro, o autoconhecimento, e quanto mais você se conhece, mais você pode mudar o seu comportamento. É como uma mudança de hábito. É fácil mudar o hábito? Para quem está acostumado todo dia acordar tarde, por exemplo, e de repente você precisa levantar às 5 horas da manhã? Não. É uma repetição, né? Nós temos que estar repetindo essa mudança, repetindo esse padrão, até que ele se torne um hábito e aconteça a real mudança de comportamento. Mas quando que eu descobri isso? Descobri há pouco tempo, tem um ano, por volta de 1 ano e meio. Então, a mudança de comportamento, se a gente vê que as coisas não estão bem, você está vendo, eu estou com um problema no meu casamento, não estou conseguindo resolver. A tendência é um culpar o outro, né? Um jogar a culpa no outro. Então, eu já falei com ele e não adianta. Ele não muda. Ele não faz nada para mudar esse comportamento, para que a gente saia dessa crise. Eu te digo, eu também vivi isso. Eu e o meu marido, a gente vivia jogando a culpa um no outro. Ou eu falava que ele era culpado e, em contrapartida, ele jogava a culpa em mim. E a gente conseguiu resolver alguma coisa com isso? Não. Não conseguimos resolver nada. Enquanto um culpava o outro, os problemas foram aumentando, não houve mudança nem da minha parte e nem da parte dele. E aí o que aconteceu, minha gente? A gente se separou. Aconteceu um divórcio, depois de 14 anos de relacionamento, 2 filhos, nós nos separamos. Mas nós tivemos a oportunidade aí de nos conhecer melhor e nós conseguimos resgatar o nosso casamento depois dessa mudança de comportamento. Olha como é importante. Acredito que se a gente tivesse ficado junto nesse vício emocional de um jogar a culpa no outro sempre, essa transformação, essa mudança verdadeira não teria acontecido. E hoje eu vivo o melhor ano do meu casamento do que os 14 que nós já havíamos convivido juntos. Então, autoconhecimento e mudança de comportamento. E aí, Graziela, como é que você fez isso? Como é que você conseguiu mudar? Consegui mudar através de muito estudo e através de repetição. Quando eu percebo um comportamento meu antigo, eu hoje consigo parar. Hoje eu consigo dar uma pausa, respirar e isso aí não vai funcionar. Mas foi do dia para a noite? Não, é um exercício diário. Todos os dias eu cuido para que esse padrão não volte, para que esse comportamento não se repita. E aí, como eu consigo isso? Eu consigo isso me alimentando. Eu me alimento diariamente, eu estudo. Eu trouxe aqui hoje 3 livros que eu li, estou lendo e releio, né? Esse que eu vou mostrar aqui para vocês se chama O Corpo Fala. E aqui já na introdução do Corpo Fala, ele diz assim: nosso corpo, antes de tudo, é um centro de informações para nós mesmos. É uma linguagem que não mente. Então, às vezes, com um gesto, com uma cara feia, você olha emburrado, alguma coisa desse tipo, você já transmite um comportamento para o seu cônjuge de que você não gostou ou de que você gostou apenas com as expressões, com as nossas expressões. O corpo fala. Então, o meu rosto diz muito do que está me agradando e do que não está me agradando. E aí, adianta eu fazer cara feia? Adianta eu achar ruim alguma coisa e não chegar no meu companheiro e dizer,
isso que você fez não foi legal, eu não gostei. Eu não fazia isso. E quando a gente não diz para o outro o que nos incomoda, como vai haver uma mudança de comportamento? Como vai haver uma transformação se o outro, pobre coitado, não sabe nem por que você está de cara feia hoje? Então, o casal, a gente tem que entender que é bilateral. Então, quando um fala, eu tenho que ouvir e vice-versa. A gente tem que dizer o que está sentindo, a gente tem que dizer o que está incomodando, porque ninguém tem bola de cristal. No meu casamento era assim, o meu marido muito falava, né? E ele fala até hoje. O que incomoda, ele tem mais facilidade para falar. Eu não. Então, muitas coisas me incomodavam e eu ficava quieta. E eu guardava para mim, e eu me irritava, aí eu fazia cara feia, aí eu fazia muitas coisas por birra, ou deixava de fazer muitas coisas por birra, e nada se resolvia. A partir do momento que eu entendi, né, através de estudo e desse alimento, a gente também tem que estar com vontade de mudar. Se eu não tivesse vontade, ia independer os livros que eu li, os cursos que eu fiz, as lives que eu assisti, de nada ia adiantar se eu realmente não quisesse mudar o meu comportamento, entender onde eu errei, aceitar o meu erro, trazer para mim a responsabilidade e parar de ficar, né, apontando para ele, ó, foi você que fez isso, você que fez aquilo, porque dessa forma não resolve. O casal, quando há algum problema no casamento, quando há algum conflito no casamento, gente, a culpa é dos dois. Eu não sei de onde que nós que somos casados tiramos essa ideia de que a culpa sempre é do outro e eu sou a vítima. Porque o casal que vive em conflito geralmente tem essa visão. A culpa é de um é o vilão e o outro é a vítima. E não é assim. Então, se um está fazendo algo que você não gostou e você se cala, silencia, então ele erra pela ação, você erra pela omissão. Eu costumo dizer, o sucesso e o fracasso do seu casamento, a culpa é sua. A culpa não é do outro. O que você está fazendo para que isso não aconteça? O que você está mudando no seu comportamento para que haja uma mudança real no seu casamento? Eu li outro livro, hoje eu trouxe 3 livros aqui para compartilhar, que foi assim foi enriquecedor para mim, parece assim, abriu a minha mente, abriu o meu entendimento para muitas coisas, né? Olhar mais para mim, cuidar mais de mim, cuidar mais das coisas que eu preciso mudar e parar de falar que a culpa é do outro. Esse livro aqui, ele se chama A Boa Sorte. E eu vou ler só um trechinho, que é exatamente isso. Eu falei, cara, olha, que a chave de ouro é essa. No trecho do livro diz assim: no entanto, uma coisa era certa. Ele havia feito algo diferente de tudo que tinha sido feito no bosque até então. Se não existiam trevos ali, se ninguém nunca os tinha encontrado, era porque todos os que tinham tentado haviam se limitado a repetir as coisas que sempre todos tinham feito. E essa pessoa sabia que fazer coisas diferentes era o primeiro passo para se conseguir coisas diferentes. Gente, quando eu li isso, eu entendi que se eu não mudasse, se eu não fizesse coisas novas no meu casamento, como eu queria ter novos resultados? E aí eu entendi que para eu ter um casamento novo, eu preciso ter novos comportamentos, novas atitudes, né? Para se ter coisas novas, nós precisamos fazer coisas novas. Não adianta a gente ficar na zona de conforto e num vício de querer ficar dizendo que a culpa sempre é do outro e eu sou a Madre Teresa de Calcutá. Não é assim. O casamento é feito de 2 pessoas que ali elas precisam
se respeitar, é um respeito mútuo. Eu tenho hoje outra visão da palavra submissão, as mulheres principalmente, né? Porque é bíblico, a Bíblia diz que a mulher precisa ser submissa ao homem, e é uma palavra muito forte para nós mulheres. Mas hoje eu tenho uma outra visão dessa palavra submissão. A submissão, gente, não é baixar a cabeça e dizer amém para tudo que o marido fala para nós. A submissão é respeito. Então, eu entendi que a partir do momento que eu passei a respeitar o meu marido, eu transformei o meu casamento. Eu comecei a fazer coisas novas, como foi dito aqui nesse livro. E hoje a gente vive 1000 maravilhas, não tem mais problemas? Não, tem problemas. O casamento que alguém falar para você, meu casamento é perfeito, eu vivo num conto de fadas. Querido, é mentira, mentira da grossa. Todo mundo tem problema. O que diferencia é a forma com que a gente resolve o problema. Eu posso resolver um conflito de uma forma tranquila, conversando, dialogando numa boa, sem perder a estribeira, sem sair do sério, sem estar o tempo todo ofendendo o outro para poder tirar a minha responsabilidade do problema. Então, quando eu entendi isso, que para eu ter um casamento novo, sou eu que preciso ter novas atitudes, olha, tudo mudou. Esse último ano tem sido um ano, assim, maravilhoso. Porque enquanto a gente só ficava jogando a culpa um no outro, nós entramos num círculo vicioso de não resolver nenhum problema. E aí, todo mundo fala, nossa, separou, o que aconteceu? Separou do dia para a noite? Ninguém separa do dia para a noite, gente. Quem é casado sabe disso. Ninguém separa do dia para a noite. Você separa porque você vem com muitos problemas, vai jogando a sujeira embaixo do tapete e não resolve nada. Um dia a dia de muito trabalho, né? Eu acredito que principalmente hoje, nesse momento que nós estamos vivendo aí, nessa pandemia mundial, todo mundo está tendo que trabalhar muito, muitos estão tendo que conviver muito e por isso aumentou o índice de divórcio nos relacionamentos. Enquanto eu, nos meus 14 anos de casada, não conseguia resolver os meus problemas, porque eu como professora, meu marido também professor, nós trabalhávamos muito. Eu o dia inteiro trabalhando, ele trabalhando 60 horas por semana, de manhã à tarde à noite. Então, fala pra mim, que hora que esse casal resolve um problema, gente? Que horas que você senta para conversar? Conversar, não é brigar, não é gritar, que era assim que acontecia na minha casa. Que horas que você senta com tranquilidade para resolver um conflito? Não tem tempo. Você não tem tempo nem para conhecer as coisas que mais agradam o seu marido ou que mais agradam a sua esposa. Porque tá ali, ó, trabalhando, está vivendo o trabalho. A gente tem esse pensamento errado de que lá fora no trabalho nós temos que entregar o nosso 100% e aqui na nossa casa tanto faz como tanto fez. Porque normalmente é em casa que a gente mostra de verdade quem nós somos, né? O nosso verdadeiro eu, porque é em casa que você estoura com seu marido sem paciência, é em casa que você estoura com seus filhos sem paciência, é em casa que você quebra o barraco, como vamos dizer no popular. Porque no serviço você precisa manter a linha, porque senão você perde o emprego. Então, a gente aguenta muita coisa de fora e estoura quando nós estamos com as pessoas que nós mais amamos. Então, o erro no meu casamento foi esse. Nós muito nos entregando o nosso 100%, porque todo mundo precisa trabalhar, então entregando o nosso 100% no trabalho e muitas vezes tolerando muitos desaforos fora de casa, né, dos profissionais mesmo, dos colegas, de alunos, né, engolindo muitas coisas para manter o emprego. E aí, quando chega em casa, você já tá, não é nem por aqui, né, a gente já tá por aqui, que aí qualquer coisa é uma fagulha
para acontecer uma explosão, uma briga, onde, se nós estivéssemos atentos aos avisos, aos sinais que o outro está dando, né, não precisava chegar nesse ponto de explodir. Então, por não resolver muitos problemas durante 14 anos, nós chegamos à separação no ano de 2019. E aí, enquanto muitos casais estavam se separando na pandemia, né, porque precisavam conviver, e aí essa é a hora que acontece o problema, porque aí eu comecei a ter que ficar junto o tempo inteiro. Tá todo mundo confinado dentro de casa. Você, esposa, marido e os filhos. Os pais, que muitos depositam os seus filhos na escola e não conseguem dar limite para os filhos. Aí acontece as agressões. E aqui na minha cidade, e acredito que no Brasil, muito se falou de abuso infantil, porque aí a família está ali o tempo inteiro unida. E aí o marido e a mulher estão em casa e aqueles conflitos que vocês não conseguiram resolver, né? Que muitos não conseguiram resolver por conta do trabalho, passa a semana inteira fora de casa, chega, deita e dorme, e aí fica nessa rotina, acorda, vai trabalhar, volta à noite, já está cansado. Então muitas vezes você está cansado, você fala, ai, larga isso para depois. Eu tô cansada, eu não tô afim de esquentar minha cabeça com isso. Amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que acordar de novo cedo. E eu não vou me estressar com isso agora não, porque agora eu preciso descansar. E aí chega final de semana, também não se resolve os problemas, porque muitas coisas traz para casa, porque precisa trabalhar, ainda precisa trabalhar no final de semana para entregar o seu serviço na segunda. E aí é a mesma coisa. Fim de semana agora eu quero descansar. Agora eu quero sair, quero tomar minha cerveja, enfim, não sei o que cada um faz para desestressar, vamos dizer assim. E aí a gente vai empurrando os problemas para debaixo do tapete. E aí o que aconteceu na pandemia, eu trouxe aqui porque eu pesquisei. Mais de 43 mil casos de divórcio no Brasil. Isso foi registrado pelo Conselho Federal. Por quê? Porque quando eu não tinha mais para onde correr, porque ou perdeu o emprego, ou você está trabalhando de home office, porque aí você não pode sair. Foi o que aconteceu no ano passado, em 2020, né? Muitas pessoas ficaram de home office e outras perderam o emprego. Aí, quem que eu tenho que aguentar 24 horas na minha cabeça? O meu cônjuge e os meus filhos, se eu tenho filho. Então, muitos casais se divorciaram por isso. E aí, em contrapartida, vem eu. Eu me separei em 2019 por conta de todos esses problemas que eu estou falando aqui, porque a gente não resolvia o problema, por trabalhar muito e deixa isso aí vai passar. Sabe isso? Deixa isso aí vai passar. Gente, não passa. Não passa. Conversem, porque não passa. A coisa só aumenta. É igual quando a gente não limpa a casa direito. Você fica jogando a sujeira para debaixo do tapete, jogando. Uma hora você tem que erguer esse tapete e limpar. E aí, nesse momento, a coisa é feia, que a sujeira já está para lá do que deveria ter acontecido. Assim é com o relacionamento. Quando a gente não resolve uma pequena coisa hoje, isso se torna grande amanhã. É aí o que a gente diz, né? Aquela bola de neve. E aí, em contrapartida, eu, no meu relacionamento, porque tem esse índice de divórcio que aconteceu, mas também tem um outro índice, que dessas separações, desse pessoal que se separou, deixa eu ver aqui, 54% se arrependem. Eles se arrependem de ter se divorciado. Porque aí, quando as emoções baixam, porque a gente toma algumas atitudes, e a maioria delas na nossa vida, baseado nas emoções. E quando nós estamos ali no olho do furacão, naquela coisa, naquela loucura, você não vê mais saída. Eu não via saída. Eu falava, não mudou até hoje? Vai mudar? Não fez nada até hoje? Vai fazer? Por quê? Porque eu tinha visão distorcida, né? É aquilo que eu disse. Um culpando o outro. Eu falando que era ele falando que era eu. E vice-versa. E a gente não resolvia o problema.
Então, depois da separação, aconteceu comigo o arrependimento. E não só comigo, com 54% dessas pessoas que se arrependem. Porque aí a hora que a poeira baixa, a hora que essas emoções se colocam, cada uma no seu lugar, você percebe que poderia ter sido diferente, porque aí você já está mais tranquilo, né? Eu poderia ter feito diferente. Nossa, era uma bobeira. Tem gente que separa por conta do papel higiênico, você virar de um lado ou virar do outro. Misericórdia, gente. É só virar o raio do papel higiênico, né? Se esse for o caso. Então, vou citar esse exemplo. Era só eu ter virado o papel higiênico do jeito que ele queria. Enfim, as emoções vão se colocando no lugar e aí a gente se pergunta, será que era necessário mesmo essa ruptura? Será que era necessário mesmo todo esse estardalhaço? Eu não podia ter resolvido de uma forma mais amena? Eu não podia ter mantido o meu casamento? E aí foi onde eu percebi, além de tudo isso, que eu realmente amava o meu marido. Então, dentro desse arrependimento, nós reconstituímos o nosso casamento na pandemia, gente. Enquanto muitos se separaram na pandemia, nós tivemos esse ano de 2020 e até hoje, 2021, que foi o ano em que todos tiveram que estar juntos porque não tinham opção. Foi aí que a gente resolveu problemas de 14 anos que nós não conseguimos resolver, porque a gente não conseguia parar para olhar para o outro, não conseguia parar para olhar o que eu estou fazendo com você. Eu não conseguia parar para ouvir os meus filhos. Eu tenho 2 filhos. Eu não ouvia os meus filhos. Eu terceirizava a educação dos meus filhos. Por conta de trabalhar o dia inteiro, e o meu marido também, os meus filhos ficavam com a minha mãe. Então, eu quis ter filho. Eles não vieram sem querer, né? Tem gente que engravida aí por acidente, enfim. Não, os meus filhos foram planejados. Eu quis ser mãe. Eu não estava preparada para ser mãe. Olha, são coisas diferentes. E como é que você descobre isso? A gente só descobre a hora que o filho nasce, gente. Não tem como descobrir antes. Você só descobre a hora que a criança está no colo. Então, 14 anos eu terceirizei a educação dos meus filhos. 14 anos eu empurrei problemas embaixo do tapete porque eu não gostava de falar. O meu marido sempre perguntava: o que está acontecendo? Tá tudo bem? Não tá tudo bem? Eu fiz alguma coisa? Você tá chateado com alguma coisa? E eu o tempo inteiro dizendo: não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não tá tudo bem. E não estava nada bem. E os dias iam passando e os anos foram passando até que, bum, a coisa explode, a coisa acontece. Então, nessa pandemia, olha só, 14 anos de problemas não resolvidos, nós resolvemos em um ano. Pode acreditar. Nós resolvemos em um ano. Então, se você conversa, se quando o seu esposo perguntar ou a sua esposa perguntar, o que está acontecendo, tá tudo bem? Fale, gente, ninguém tem bola de cristal para adivinhar o que o outro está pensando. Tem que falar o que está acontecendo, o que está incomodando, para que haja transformação. O conflito não é briga, o conflito é entender que cada um tem um ponto de vista. E já que eu entrei nesse assunto, deixa eu pegar outro livro aqui. Esse livro é sensacional. É um dos livros que eu também li e estou lendo e relendo. E aqui fala exatamente a respeito do conflito. Vou ler um trechinho. Mas afinal, o que é um conflito? Um conflito é um embate de diferentes modos de olhar e pensar uma mesma coisa. É um processo natural sobre o que diferentes modos, meios e formas de ver e agir e de se manifestar. Se queremos avançar na solução de um problema, nós temos que admitir a necessidade do conflito. É isso, discutir diferentes possibilidades de soluções em busca da mais adequada. Para isso, será necessário aceitar a manifestação da opinião contrária à nossa.
Precisamos criar esse espaço em nossas relações. Então, quando eu penso de um jeito e o meu marido pensa de outro, não significa que o meu marido é meu inimigo, o meu marido é o meu melhor amigo. Gente, por que a gente se casou? Aí a gente precisa remeter a isso e lembrar, por que eu me casei com essa pessoa? Você está com a pessoa que é a sua melhor amiga, não é seu inimigo. Então, o conflito vem para a gente conversar e entrar em comum acordo e ver qual é a melhor posição. Não é medir forças. É que a gente acha que se a nossa opinião não prevalece, eu que estou errado. Não é isso. O conflito é encontrar o melhor caminho para ambos. E nesse último ano de pandemia, onde nós ficamos em home office, tanto eu quanto ele e as crianças também, estudando online, nós resolvemos conflitos de uma década, uma década e meia aí de conflitos. Nós resolvemos no momento em que nós realmente paramos, olhamos um para o outro, olhamos para a necessidade um do outro. Paramos de dizer a culpa é sua e chamamos a responsabilidade para si. Quando eu chamei a responsabilidade de muitas coisas que não deram certo no meu casamento para mim, muitas coisas mudaram. Tudo se transformou. Hoje eu vivo um novo casamento com a mesma pessoa. Então é possível. É possível. Nós mudando, a gente contagia quem está na nossa volta. Aí você vai falar para mim, Graziela, mas vocês dois, né, decidiram mudar. Sim, nós dois decidimos mudar. Mas muito da mudança dele, enquanto nós estávamos separados, eu vendo a mudança dele, foi que me despertou. Falei, opa, tem alguma coisa aí que tá diferente. Ó, vamos ver, acho que agora vai. E aí a mudança dele fez com que eu também mudasse. Porque partiu dele toda a mudança. Eu ainda estava ali dentro de uma bolha, achando que eu tinha muitas razões, que eu era a dona da razão, dona de mim, de que eu tinha tomado a atitude certa. Então, a partir da mudança do outro, você também muda. Se você está disposto a mudar, você está disposta a mudar para salvar o seu casamento, é possível, gente, porque é contagiante. E eu digo para vocês que hoje eu vivo o melhor primeiro ano do meu recasamento da minha vida. Eu coloco esses 14 anos aí no bolso, porque hoje nós nos cuidamos muito mais, nós prezamos um pelo outro, e quando a gente vê que tem algo errado, a gente para, senta e conversa. Isso acontece assim, desse jeito lindo que você está falando? Não. Tem momentos que assim, incomoda. Aí, automaticamente, a gente já faz uma cara, né? Isso é normal, né? O corpo fala. A gente já faz uma cara. Mas hoje a gente consegue se segurar. Então, tem muita diferença. Enquanto, a hora que a emoção subiu e parece que você vai explodir, e você conseguir se acalmar para poder sentar e conversar. Precisa de um tempo? Às vezes precisa, me dá um tempo, já a gente conversa sobre isso. Agora eu não quero falar sobre isso, porque não é o momento, é saber também respeitar que a pessoa precisa pensar. Preciso pensar porque se for agora só vai sair coisa que não deve, porque a emoção está aflorada. Então hoje a gente respeita o tempo um do outro, respeita o que o outro fala, entende o ponto de vista. Então, hoje, o conflito aqui na minha casa é exatamente dessa forma que diz aqui no livro. Para a gente chegar num ponto comum e ver o que é melhor. Nós não medimos mais força. Antes era um cabo de guerra, porque eu queria que a minha posição prevalecesse, que a minha palavra fosse a última, e ele da mesma forma, ele também queria que a palavra dele fosse a última. Por isso, eram os embates que não traziam bons resultados. Hoje não. Hoje a gente para e se respeita. Então, é o que eu tenho para trazer hoje para vocês. O autoconhecimento e a mudança de comportamento pode sim, eu te garanto,
transforma a sua vida, transforma a sua casa, transforma seu casamento, transforma a sua família, transforma a vida dos seus filhos, transforma você como profissional, transforma um todo. Tudo que está à sua volta é transformado a partir da sua mudança de comportamento quando você adquire o autoconhecimento. E aí começa a gerenciar as suas emoções. Porque quando a gente faz as coisas assim, tudo no impulso, é porque nós deixamos a nossa emoção tomar conta das nossas ações. E tem que ser o contrário. As emoções são minhas, então quem manda sou eu. Sou eu que mando. Então as coisas vão acontecer da maneira que eu quero. Eu preciso respirar uns 10 minutos. Você às vezes precisa respirar meia hora, 1 hora. Mas depois de respirar e voltar a si, colocar as emoções ali, parelhas, uma ao ladinho da outra, não deixar passar. Ir na mansidão e conversar. Isso agora eu até liguei aqui, fiz uma relação. A gente, às vezes, o filho precisa ser corrigido, né? Às vezes a gente precisa dar umas varadas, né? É bíblico corrigir o filho com vara. Então, às vezes, precisa bater. Mas não pode bater quando nós estamos naquele momento de ira. Porque se eu bato no meu filho no momento de ira, com certeza eu vou machucá-lo. Eu vou agredi-lo. Então, se eu não posso bater no meu filho quando eu estou irada, um exemplo, eu não posso fazer essa correção na ira, eu também não posso querer resolver um conflito no meu casamento na ira, que é aquele momento que nós estamos com as emoções desordenadas, né? Então, todas as correções com os filhos, os castigos, enfim, e as correções no casamento, as correções desses conflitos, precisam ser quando nós estamos com as emoções equilibradas, para que não haja problema futuro, para que não haja traumas futuro, para que tudo seja consertado, vamos dizer assim, e não aconteça novamente. Porque aí nunca mais você vai errar, claro que nós vamos errar, mas que sejam novos erros, que não sejam erros de repetição, porque as coisas não foram resolvidas no momento certo, da forma certa e com a intensidade certa. Então era isso que eu tinha para trazer. A mudança de comportamento e o autoconhecimento transforma a sua vida e transforma o seu casamento. Acredite, é um exercício diário. Treine até se tornar o que você quer ser. Eu treino todos os dias. Eu me esforço todos os dias. Eu costumo dizer, ninguém acorda cedo para fazer exercício porque ama. Deve ter um ou outro, né? Mas a maioria não quer. Eu queria dormir acima do peso e amanhecer linda, maravilhosa. Era assim que eu gostaria que fosse, mas não é. Eu tenho que me exercitar, eu tenho que mudar minha alimentação, eu tenho que fazer muitas coisas para alcançar o corpo que eu quero ter. Então, tudo na vida é assim. No casamento, na educação dos filhos, todos os dias. É esse cuidado diário, né? É um zelo diário. E errou, vamos consertar e se preparar porque novos erros virão. E como é que você vai resolver os novos erros? A chave do sucesso é essa. Como nós vamos resolver os erros? Como nós vamos resolver os conflitos? Certo? Visitem lá o meu perfil, lá na bio tem links para você se conhecer melhor, tem um link de análise de perfil comportamental, é um link de degustação, esse link é totalmente gratuito e ali você responde algumas questões e vai ter um pouco desse autoconhecimento para já dar aí o primeiro passo para a sua mudança de comportamento.